Hoje o papo aqui é um pouquinho diferente dos podcasts que vocês estão acostumados, né? A gente tem uma ideia de trazer mais um debate aqui. O objetivo não é uma entrevista, é um debate mesmo, e é colocar as ideias na mesa. Mulher não pode pagar um jantar no primeiro momento. Essa mulher, também. Eu acho que essa mulher, ela só tá tomando as rédeas de tratar ele como um filho, porque ele é uma criança que tá buscando outra mãe. O que está sendo dito na internet, o que é verdade, o que é exagero e o que é perigoso também. Agir nesses momentos, na vida real. Quando o Estado, por exemplo, já não cumpre as leis igual a gente tá falando. Falar sobre violência contra a mulher, leis e proteção, masculinidade real versus masculinidade de influência, defesa pessoal, a geração que foge da responsabilidade, aborto legal, estupro infantil, denúncias falsas e os limites da liberdade, segurança e justiça. E não existe verdade absoluta. Cada relacionamento é de uma maneira. Então, se você é uma pessoa que teve pouca relação, você não tem que criticar quem teve muita relação na internet. O cara promete tudo, mas em algum momento ele vai dar uma brecha. Exatamente. Ele vai dar uma brecha. Exatamente. Dia 30 de novembro, no Golpes da Liberdade, vai ser apresentado para vocês aprenderem a se defender. Fala, originais! Hoje o papo aqui vai ser pesado, real, direto. E estamos aqui com um dos maiores influenciadores do país quando o assunto é comportamento, masculinidade, geração Z e respeito com a mulher também. Eu tô falando do Guipa. Tamo junto! A nossa podcast. Satisfação. Mais uma vez, que da hora, muito legal, irmão. Muito legal. Primeira vez que eu vim aqui, vim correndo, mano. Atrasei, peguei mó trânsito, cheguei com roupa de treino. Dessa vez eu vim na paz. Cheguei no horário certo, chegou até com todo bonitão. Obrigado. E tô à disposição, irmão. A resenha aqui é sempre muito boa, a energia é muito boa e vamos fazer acontecer. E obrigado pelo elogio, né? Pelo nome que você me colocou aí como um dos principais influenciadores. Mas você irmão, a gente tem que falar real aqui, né, no podcast, porque a gente sabe quando a pessoa vem conduzindo e fazendo um trabalho bem feito. Quando falam sobre isso comigo, eu falo o seguinte, eu falo o básico, tá ligado? Eu falo o óbvio, só que o óbvio nessa sociedade doente tem que ser dita, tá ligado? Tanto que assim, eu fiz um vídeo essa semana criticando Elise Matsunaga, criticando a Richthofen, quando fala assim, você só defende as mulheres. Não, eu defendo os homens quando tem que ser defendido, eu critico mulheres quando tem que ser criticado. Sim. É que nesses últimos tempos, cara, eu percebi que é necessário uma voz masculina pra combater o machismo enraizado. Então por isso que eu tenho feito esses conteúdos aí, batendo de frente com os caras. São bem pertinentes, irmão, são bem pertinentes porque a gente vê a realidade, né? Sim. Mas além do bonitão aqui, nós temos a bonitona aqui também, né? Que é a Mayra Bandeira. Seja bem-vinda novamente ao nosso podcast. A chá preta de jiu-jitsu, criadora do projeto Golpes da Liberdade e do Instituto Mayra Bandeira. É uma das vozes mais fortes da defesa das mulheres hoje do Brasil também. Seja bem-vinda aqui ao Original Não Desoriginaliza. Muito novamente, muito obrigada. Também tô muito feliz de estar aqui de novo, dessa vez com o Guipa também. É isso. Cada vez mais a gente tá querendo trazer essa informação das pessoas, né? Pras pessoas, pras mulheres. E eu sou muito fã do que o Guipa traz também. Obrigado, a gente conhecia o trabalho dele através disso, sabia, Guipa? Eu já sabia, lógico, da Mix, sempre ouvia a Mix. Mas em relação a saber mesmo de você, veio através dessa sua percepção do combate à violência contra a mulher. Então, estamos aí junto e vamos ver o que sai hoje. Lembrando que esse episódio tem o apoio e oferecimento Lexus Automação Inteligente, Porão das Tintas e Despachante Precioso. Maravilhosos patrocinadores que apoiam o nosso programa e fazem ele acontecer todos os dias que vocês assistem. Pessoal, você que tá começando a assistir esse podcast agora, a primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes sociais, dar essa moral aí pra gente. A gente tá começando, estamos pequenos ainda, mas nosso objetivo é estar grande e poder passar a comunicação e o valor das pessoas que estão aqui com a gente sempre pros nossos telespectadores que estão assistindo, tá? Eu gosto muito do nome, viu? Eu demorei dois episódios pra entender qual que era o nome e é Original Não Se Desoriginaliza. Só o Si aí, só o Si. Não tem Si. O original não desoriginaliza. Aí tô falando, é muito chique esse bagulho aí, filho. Treinei várias vezes em casa também, fiz todo mundo ler lá. Aí, Vamos lá, todos os faixa branca tiveram que pagar a flexão quem errou, viu? Gostei, hein? Então, Mayra. Original não se Errou. Vou pagar a flexão. Esquece. Esse é o momento que a gente aquece pra começar o nosso podcast. Então bora. Certo? O primeiro tema aqui é segurança e liberdade e responsabilidade individual. Hoje a gente tem visto muitas questões entre seguranças entre as mulheres, né? Com as mulheres, na verdade, e também até mesmo com os homens, né? Mayra, por exemplo, o projeto Golpes da Liberdade. A liberdade que uma mulher hoje tem, ela depende mais dela e aprender a se defender ou do homem aprender a se comportar? Qual, na sua opinião, é o mais importante aí?
Não tem o mais importante, né, Rick? A gente precisa caminhar dos dois lados. Mas como tá muito difícil os caras tomarem essa decisão de melhorarem, a gente vai ter que aprender a se defender, né, gente? Não tem muito pra onde correr. Você acha que os caras já não aprenderam a melhorar? Você acha que, por exemplo, comparado ao tempo do meu pai, por exemplo, meu pai morreu com 85 anos há 3 anos atrás, né? Assim, tipo, aquela época era outra época. Então, hoje tem uma pá de cara que as mulheres queriam que fossem românticos, e eles estão se tornando esses caras, né? Estão se tornando cada vez mais. E chega uma hora que a mulher até fala, pô, esse cara não tem nada mais de machista. Ele não tem nada mais de homem, né? Mas não é disso que a gente tá falando. É de outra parte. Mas isso também não confronta um pouquinho, na sua opinião? Eu acho que é a palavra que tá errada, né? Acho que você ser um homem não necessariamente tem que significar que você é machista, né? Então, o cara que é machista, eu acho que sim, melhorou, mas a gente tá vivendo agora um fenômeno que os caras estão meio perdidos, né? Eles não sabem mais serem firmes sem serem invasivos. Eles não sabem ser... Acho que, assim, o Guipa tem bastante pra falar disso, porque eu vejo a postura dele em relação a isso, e eu acho que ele é um bom exemplo disso. Ele é um homem firme, que tá ali, que é presença, que fala o que pensa, que protege a mulher que ele tá do lado, mas ele não precisa invadir, ele não precisa humilhar, ele não precisa enganar, ele não precisa trair, ele não precisa manipular, ele não precisa usar da força dele, que olha o tamanho do menino, se ele fosse usar a força dele, não sobrava pra ninguém. Então, não tem nada a ver com ser macho, você entendeu? Tem a ver com respeito, e as pessoas confundem isso pra caramba, né? Eu acho que é muito legal essa pergunta que você fez em relação à postura do homem. Se é o homem que deve mudar a postura para que as mulheres se tornem mais seguras no sentido de não sofrerem ataques, enfim, ou se a mulher tem que se defender. É óbvio, claro, evidente que a ideia do homem se tornar um homem de verdade, entender que ele não deve atacar uma mulher, que ele não deve agredir uma mulher, seja com palavras ou seja de forma física. Eu acho que é óbvio que o homem precisa mudar, e realmente a gente vive numa sociedade que, infelizmente, as coisas estão andando para trás. Realmente existe uma diferença do que era o passado para hoje. Porém, nesses últimos tempos, com esses grupos criados, seja Red Pill, seja conservador, parece que os caras querem voltar no passado. Eles querem transformar as mulheres de hoje que tiveram força para lutar e hoje têm um poder de fala. Eles querem voltar essas mulheres para o que elas eram lá atrás, que eram controladas, submissas, sem força de expressão, porque se você faz isso com a mulher, você consegue manipulá-la. Então esses caras que defendem essa ideia de Red Pill, essa ideia de conservador, essa ideia de que a mulher tem que ficar em casa, tem que ser submissa ao homem, eles estão tentando, através desses conteúdos, fazer exatamente isso, fazer com que a mulher volte a ser a mulher do passado. E por isso, sabendo que isso acontece, sabendo que infelizmente tem homens agressivos, tem homens que querem manipular as mulheres, controlar as mulheres, é muito importante que a mulher consiga se defender, consiga buscar de alguma estratégia, seja com uma luta, seja, sendo bem honesto, seja com spray de pimenta, máquina de choque. Meu parceiro, você tem que se defender. Se eu tenho uma filha hoje, minha filha tem um namorado, e eu percebo que o namorado é meio estranho das ideias, eu vou falar pra ela assim, cuidado com esse cara que você tem do lado, qualquer coisa chama o papai, mas assim, independentemente disso, vai fazer uma luta, de repente, se você tá se sentindo pressionada, pega uma máquina de choque, eu vou atrás, porque, filho, se a sociedade não julga, se a sociedade não coloca agressor na cadeia, é melhor, mano, que o cara se lasque do que a mulher se lasque. A mulher é o sexo frágil. A sua filha, se você tivesse agora, eu sei que você não tem filhos, né, sim, Guipa? Sim. Mas se você tivesse uma filha agora, era balé ou jiu-jitsu? Acho que daria pros dois. Daria pra fazer os dois. Sabe por quê? Porque eu acho que o balé é legal. A gente falou disso no último. A ideia do balé é legal porque ela vai ficar com as amiguinhas, né? Principalmente quando tá nessa fase de crescimento. Também vai ter a parada do feminino dela, Exato. Que você também fala muito, que eu acho que é muito importante, que eu vejo muitos homens sendo hoje muito femininos demais. Exatamente. A mulher tá buscando a raiz. Exatamente, né? exatamente. Mas mulheres sendo cada vez mais homens também. Exato. E assim, o esporte salva vidas, irmão. Eu acho que não tem essa de tomar cuidado com o número de atividades físicas que vai fazer, sabe? Tem gente que fala, foca só em uma, então não coloca a criança pra fazer muita coisa, que a criança cansa. Não. Eu acho que a atividade física, ela tira você do buraco, me tirou das drogas, inclusive. Então, se eu tivesse uma filha hoje, eu colocava a filha no balé, que provavelmente é o que ela ia pedir. Papai, me coloca no balé com as amiguinhas? Coloco, filha.
mas também vamos fazer um jiu-jitsu, vamos fazer um judô, porque a gente não sabe o dia de amanhã, entendeu? E esses caras que agridem mulheres, eles são bunda mole, essa que é a verdade. Eles agridem mulheres que são frágeis. Mulheres verdade. que, mano, que não tem o rojão pra segurar, caso precise. Então, se você coloca sua filha numa luta aí, e o moleque tem noção que ela tá Não na vai luta, nem chegar não vai nem perto. chegar perto. Porque o cara que agride mulher, o cara é frouxo. Você já viu algum cara, por exemplo, você conhece alguma história de algum cara agredir uma faixa preta? Esquece, pai. Você é louco? Não tem como, não tem como. Até Cê na é louco. arma ele fica com Cê é medo, doido, porque pelo se amor ela de toma Deus. uma arma dele, Exato. que ela tem Cara, potencial pra tomar uma arma de Cara, alguém. eu vou te falar uma coisa. Já fazia muito tempo que não acontecia nem assédio comigo na rua. Sim. Mas depois que eu virei professora e que eu estudei sobre linguagem corporal e defesa pessoal, cara, acabou. Não acontece. Sim. Não acontece. E, gente, eu tenho 53 quilos, eu tenho 1,69 m. Sim. E eu tenho esse rostinho que não parece que eu sou uma faixa preta. Não. Mas pela minha postura, o Mas cara você já tem lê queixo de pequenininho, longe. né? É difícil acertar ele. Mas o certo seria que a mulher fosse, no bom sentido, sexo frágil e não precisasse buscar uma arte marcial, a não ser que ela gostasse, pra se defender do homem. O certo seria o homem entender a postura dele e entender que, mano, não funciona você pegar e na base do soco, na base do Sabe xingamento, qual que eu acho que é o moldar a sua grande esposa. problema também, Guipa? Eu acho que não é nem assim a mulher deveria ser o mais frágil. A gente tinha que ser o que a gente quer. E ninguém tinha que ter o direito de falar absolutamente nada. Sim, porque, sim. cara, o que tá acontecendo dentro da tua casa, dentro do quarto do vizinho, Sim. ninguém quer saber. Você tá feliz? Você tá fazendo suas coisas numa boa? Você tá se sentindo bem protegido? Tá ótimo, entendeu? Agora ficar tendo que entrar no que o outro é, no que o outro não é. E aí sim, a mulher deixa de ser a que só pode viver e fica num estado de alerta o dia inteiro. O tempo inteiro, independente do ambiente que ela está, até dentro de casa. E aí a gente tem que sim assumir uma postura, e eu não sei se isso tem volta. Sim. Porque a gente vai ter que lidar enquanto sociedade com o estrago que já foi feito e pensar daqui pra frente. O problema é querer voltar. Sim, Tanto sim. na feminilidade submissa da mulher, quanto na macheza do homem. A gente tá querendo voltar e não vai ter como, né? E você tocou no ponto do sexo frágil, eu vi que você se manifestou contra isso. As coisas estão tão malucas que quando a gente fala nos dias de hoje que a mulher é o sexo frágil, tem mulher que não gosta. Que eu, na minha casa, eu fui criado com o meu avô e meu pai orientando dessa maneira. Então, quando eu falo sobre sexo frágil, não é menosprezando ou diminuindo as mulheres. As mulheres, pô, eu não conheço uma mulher mais guerreira, comparando até com homens, do que minha mãe, tá ligado? Mas quando eu digo sexo frágil, é questão do homem proteger, tá É o ligado? Sim, comportamento Exato, também da cara, mulher. você tratar a mulher comportamento bem. feminino É também. isso, exato. A mulher ela na minha concepção, a mulher tem que ser tratada como uma princesa, no momento certo. Sim. Com entre quatro paredes e outras ideias. Você acha que também, ao mesmo tempo, a mulher tem que ser tratada como uma princesa, mas ela tratando o homem como um príncipe também? Eu acho que a mulher, cara... Ou não, foda-se, o homem tem que ser tratado de qualquer jeito e só a mulher é tratada como princesa. Não, Lógico cara, que não, é uma via de duas mãos. Porém, eu penso o seguinte, a mulher, mesmo nos dias de hoje, ela tem na cabeça dela a história de princesa, que é o seguinte, casar, ter filhos e casar com o príncipe encantado e viver pro resto da vida. O homem já não é tão assim ligado a essa ideia do casamento. Então eu penso assim, se a mulher entra numa relação e ela é bem tratada, mano, ela vai ser aquela pessoa que vai pegar e vai expor pra todo mundo o quanto o casamento dela é legal, o quanto ela é bem tratada. E ela, cara, ela vai ter gosto em servir o marido, gosto em ser parceira com o marido, gosto em dar o que o marido precisa. Porque pra mulher, cara, o casamento vai muito além de um beijo na boca, vai muito além de uma aliança no dedo, vai muito além de um sexo. O casamento é uma construção diária. E a mulher sempre sonhou com isso. Então, se você trata a mulher bem dentro da relação, dificilmente ela não vai te tratar como um príncipe. Mas o inverso acontece muito. Muitas vezes a mulher te trata como um príncipe, só que o cara não consegue tratar a mulher como uma princesa. E aí as relações são destruídas. Só que, Guipa e Mayra, hoje o que eu vejo muito em muitos influenciadores é assim, a mulher fazendo as brincadeiras com o cara. Então a mulher tá sempre certa. Então, por exemplo, assim, na hora de pegar um tomate, ela tá escolhendo o tomate, o cara vai lá, tá escolhendo o tomate com ela, aí o cara pega o tomate e tira de dentro da sacola que ela tá escolhendo, porque ela tá olhando pro outro lado. E ele coloca aqui e pega o mesmo tomate e coloca pra... Ela, de olhar, né, que ele colocou, ela tira o tomate que ela havia escolhido e coloca de volta, como se ele tivesse escolhido errado. Isso tem acontecido e tem virado uma questão cômica, engraçada. Mas, no fundo, a gente vê que tem se transformado num papel também que, muitas das vezes,
a mulher começa a ficar com razão em quase todas as situações, e isso tem acontecido diversas vezes. O que você acha desse tipo de situação, que parece ser uma situação cômica, mas tem muitos influenciadores sendo deixado a mulher tomar esse espaço e essa conta? O que você acha desse caminho que está seguindo também? Primeiro que eu acho que isso é uma bolha, né? Temos várias bolhas e vários relacionamentos onde a mulher em massa também não pode nem escolher nada, né? Que ela não tem voz ativa nenhuma. Mas a gente tem esse fenômeno que é essa bolha que acontece sim. Da mulher dominar. Da mulher Quem manda é a mulher. Mas sabe por quê, agora? cara? E aí eu vou falar de uma coisa que é a sobrecarga da mulher, né? Tipo, a gente, num geral... desculpa, tá, gente? Mas assim... Pede pra achar qualquer coisa dentro de casa. Isso é verdade. Isso fala assim, real. acha, não sabe onde tá, não sabe fazer. Não, pra fazer um café precisa de um perguntar cadê o coador. Pra lavar a louça, pergunta onde tá a porcaria do sabão. Tudo tem que explicar. Então a gente já acabou tomando como sociedade a mulher como mãe desses maridos. Né? Então a hora que ela vai lá e tirar isso aqui não serve, é porque ela tá já tratando ele como uma criança. Sim. Você acha que é pela fraqueza que o homem tem se tornado? Essa mulher, também? eu acho que essa mulher ela só tá tomando as rédeas de tratar ele como um filho porque ele é uma criança que tá buscando outra mãe, né? Nunca saiu de casa. Você vai ver que esse cara é o cara que sai de casa com mais de 30 anos, né? Que ele tem a mãe dobrando o pijaminha dele, lavando a roupinha dele, lavando as cuecas sujas dele. Mas isso é um problema pra você sair de casa com mais de 30 anos? E pra mulher sair de casa com mais de 30 anos? É um problema pra você também? Eu acho, gente. Eu pelo menos, saí de casa com 17, né, gente? Então, assim, comecei a trabalhar muito cedo, fui fazer minhas coisas muito cedo, mas também porque eu precisava fazer o meu. Eu acho que se eu tivesse tido parceiros que foram bacanas comigo, eu teria tido um corre muito mais tranquilo. Preferiria, assim, super ter um cara que foi presente, que foi bacana, que não me dava tanto trabalho. Mas hoje em dia é só você ver os dados, né? Enquanto os homens, quando se separam, tipo, 80% se casa de novo, rápido. As mulheres, quando se separam, não querem ver um homem na frente. Porque é trabalho triplicado pra ela dentro de casa. Se ela quiser ficar em casa e descansar, é melhor sozinha. Entendeu? Então, acabou virando a mãe. Em cima disso que vocês falaram aí, sobre a questão da mulher ter razão de tudo e tal, eu acho que são questões culturais. Você vive isso com a sua mulher? Cara, quem manda no seu relacionamento? Depende do quê, entendeu? Eu consigo ter uma relação, na minha concepção, saudável, onde eu sei qual que é a função da minha mulher dentro da relação. Então, quando eu quero me meter em algo que eu sei que é dela, e ela fala não se mete, eu falo ok, beleza. E ela sabe qual é a minha função dentro da relação, e quando ela quer se meter nisso, que é a minha função, eu falo não se mete, ela fala beleza. Então, eu vou dar um exemplo aqui, a questão da cozinha, por exemplo. Eu acho que a mulher, quando criança, ela é orientada pela sua mãe, pela sua avó, a aprender a cozinhar, aprender a lavar uma louça, aprender a arrumar uma casa. Hoje, talvez, menos, mas assim, eu sou mais velho, talvez, que vocês dois. Mas na minha época, a minha prima, ela, desde pequena, ela aprendeu a cozinhar, ela aprendeu a fazer um bolo, ela aprendeu... Porque isso é o lado maternal da relação. E os meninos estavam onde, nesse jogando exato uma bola, momento? fazendo alguma coisa assim. Você entendeu? Então eu percebo que tem coisas que realmente a mulher, ela fala assim, não se mete aqui porque quem manda sou eu, que o homem, por questões culturais, ele não vai ser menos homem de falar assim, é verdade, amor, você tem razão. E por outro lado, tem a questão do braçal, por exemplo, que, cara, eu acho que a mulher, ela se sente protegida quando fura um pneu do carro e o cara fala assim, deixa comigo que eu vou arrumar isso aqui. Ah, mas eu arrumo não, eu quero arrumar. Você entendeu? Você se sente protegido também quando você chega em casa, tem a louça e a mulher que lava? Cara, eu acho assim... Protege, filha da puta. A questão não é nem protegido que eu digo. Cara, assim, a louça não precisa ter uma pepeca pra conseguir lavar, né, gente? Na minha Pelo casa amor de funciona da Deus. seguinte maneira. Na minha casa é assim, quem cozinha, cozinha, e quem não cozinha, lava. Você cozinha? Eu cozinho. Eu faço um rango bom. Então, eu acho que assim, hoje em dia a rede social, ela vende muita verdade absoluta. Então, muita gente vende verdade absoluta. Então, tipo, mulher não pode pagar um jantar no primeiro encontro. Aí vem todo mundo acreditando na verdade absoluta da pessoa. E não existe verdade absoluta. Cada relacionamento é de uma maneira. E por conta dessas questões que são levantadas nas redes sociais, que a gente cria essas dúvidas na nossa cabeça, do tipo, a mulher é dona da razão de tudo, a mulher tem sempre
razão, o homem só o cara que faz o braçal. E eu não acho que funcione dessa maneira. Eu acho que relacionamento se constrói com a confiança e com uma boa conversa. Então vamos supor que eu tenho uma relação com ela. Ela tem um jeito de pensar, eu tenho outro, a gente vai se adequando. E dentro dessa relação, a gente constrói a nossa relação. E através da nossa relação, a gente vai seguir nossa vida. Então, por exemplo, tem muito casal que o homem lava a louça, que o homem cozinha, porque a mulher não cozinha. E tá tudo bem. Eu lavo a louça, então, a mulher cozinha. Você entendeu? E ele não é menos homem por isso. Tem casais que a mulher vai pra rua trabalhar e que o cara está em casa. E ele não tem menos testosterona do que os outros homens, porque isso é vendido muito na internet. Então, acho que cada relacionamento tem as suas regras, e essas regras têm que ser respeitadas pelo casal, e principalmente por quem tá de fora. Porque as pessoas adoram julgar o relacionamento dos outros, tá ligado? Então, eu consigo entender o que eu tenho que cuidar dentro da minha relação, e eu cuido. E aquilo que eu não tenho que cuidar, através dos nossos acordos, quando eu vou me meter, minha mulher fala assim, ó, isso aqui não se mete, eu falo assim, sim, senhora, até brinco. As últimas palavras são sempre nossas, né? É sim, senhora, tá ligado? Então, e tá tudo bem. São essas questões, e tá tudo né? bem. Que viraram essa normal. piadinha, Exato, né? exato. E que virou normal isso, gente. E tomou uma proporção que eu vejo que isso se tornou uma regra. Porque todos os nossos amigos hoje falam, a última palavra minha. Sim, senhora. E as mulheres começaram a entender isso como realidade Mas mesmo. é cultural. E isso... Eu mas discordo, eu discordo acho porque que não era tão assim essa antigamente. brincadeira é uma brincadeira. Você vai ver que todos os caras que falam isso, vai ver como eles realmente são dentro de casa. Sabe assim, senhora, mas o cara tá lá, o mesmo cara tá traindo ela na esquina sexta-feira à noite. Mas você acha que dá pra generalizar todos os casos? Não, mas é o que eu não acho que é uma generalização, mas eu acho que é só uma piada. É só uma brincadeira, porque não é a realidade dentro da casa dessa mulher. Cara, eu penso assim, mais uma vez, são questões culturais. Se o cara quiser debater algo com a mulher, que a mulher tem mais condição e sabedoria pra resolver, cara, a mulher vai se impor e ela tá certa, tá ligado? Mano, eu tenho certeza que minha mulher nunca vai discutir algo braçal comigo. Tipo, pô, eu vou trocar um chuveiro, ela fala, não, eu que quero trocar o chuveiro. Não. Então, muito dessas questões levantadas da mulher ser dona da razão é em lugares onde a mulher domina. Então, mano, minha mulher tá cozinhando, por mais que eu sei cozinhar, se eu falar para ela assim, mano, você botou muita água no arroz, ela fala assim, opa, segura, eu sei o que eu tô fazendo. E eu tenho que acatar, porque é ela que tá cozinhando, entendeu? Que nem a mulher querer mexer no home theater. Você entendeu? Eu acho assim, na sala, cara, né? não mexa aonde você não é chamado, que sua relação vai ficar muito boa, entendeu? É que às vezes a pessoa quer se intrometer num lugar onde não tem que se intrometer e acaba atrapalhando. Minha mãe é o maior exemplo disso. Minha mãe é o tipo de mulher que se ela tá fazendo alguma coisa e meu pai chega perto, ela fala, quem não ajuda não atrapalha, dá licença. E poucas. Muito e poucas. bom, muito bom. E muito disso é apontado pelos homens como uma verdade absoluta de que a mulher realmente ela é a dona da razão, porque esses casos onde a mulher se impõe é sempre no território da mulher. Você não vê a mulher falando isso, por exemplo, num banco onde o cara de repente mexeu com a sua mulher e você tomou a frente. Ela fala assim, não, deixa que eu resolvo. Não, ela vai se sentir protegida. Agora, dentro da casa, que é normalmente onde acontece isso, quando o cara quer se meter, a mulher se impõe, tipo assim, opa, deixa que eu resolvo. Eu tô limpando a casa, você quer limpar meu lugar? Quando é o assunto que a mulher domina, vira uma piadinha. Então, entende? Então, no final, essa piadinha, ela tá ridicularizando a área que a mulher tá dominando. Mas é só mais uma piadinha, igual você falou. É só mais uma piadinha. Mas é uma loucura, né? Mas é uma loucura. Eu vejo muito homem... Mas eu também entendo essa outra parte. Eu acho que é muito relativo essa questão. Sim, cada casal é um casal. E outra, né? Que vocês estavam falando muito de lar aí, que é o nosso próximo tema, inclusive. E a gente fala que um dos locais mais seguros hoje em dia é o lar, né? Mas se a gente for ver pelas estatísticas mesmo, mostram que onde acontece a maioria dos abusos é dentro do lar, né? Então, onde está a mentira? No discurso da família tradicional ou na estrutura que o Estado entrega hoje? Na sua opinião, Mayra? Nossa, cara, essa história, assim... Como eu vivo isso, né, no meu cotidiano, eu te dou, assim, 100%, eu boto a minha mão no fogo, pode cair um raio da minha cabeça, mas eu tenho certeza que o lugar mais perigoso para se estar para a mulher hoje é dentro de casa. Eu não tenho sombra de dúvida. De todas as pessoas que chegam pra mim, de histórias de abuso, histórias de agressão, histórias de pedofilia, história de estupro, assim, é o tio, é o vô, é o pai, é o marido, é o irmão, é sempre alguém próximo. É muito difícil isso acontecer, assim, no meio da rua. Acontece? Acontece. Acontece, menina bêbada saindo de balada, os caras aproveitam? Acontece. Você até mesmo postou um segurança batendo. Exatamente, que a mulher não quis o cara não foi nem dentro de casa.
né? aquilo foi dentro do trabalho. Sim, dentro né? do trabalho. Tá Acontece. vendo? Na verdade, Mas que o a gente não acontece tá dentro de casa segura. não é visto, né? Exato. A gente não tá seguro em lugar nenhum, na verdade. Mas o problema do dentro de casa é que não tem prova, cara. Então a gente acaba caindo na história. Tá na mão as câmeras estão na mão do homem, né? E quando que normalmente foi ele e aí que o que, que a colocou, gente ele consegue? Exato. E o que, que a gente consegue? Um monte de gente falando que são denúncias falsas. Porque não teve como provar. Né? Então, acontece muito isso no judiciário. A mulher vai lá, faz a denúncia, não teve como provar, aí o inquérito criminal acaba em não foi comprovado. E aí eles usam isso no não foi comprovado e começa a ricochetear essa mulher. Que inclusive, desculpa até te interromper, mas que inclusive, Mayra, nós temos um caso que aconteceu agora recentemente, quando você acabou postando algumas coisas no seu conteúdo de internet. Eu faço isso. E uma certa pessoa comentou, né, que estava passando por uma situação e que era mentira. E que a mulher havia denunciado ele na Lei Maria da Penha e ele estava sofrendo por aquilo, coisas que ele não tinha feito. Você respondeu com uma altura maravilhosa. Eu achei a sua resposta maravilhosa. Eu queria que você comentasse sobre a sua resposta que você deu sobre essa situação. Eu vou falar qual foi o vídeo. A galera da produção meteu o louco, mas vamos lá. Eu postei um vídeo falando sobre essa questão foi a nossa, inclusive, Sim. né? Falando sobre essa questão das falsas denúncias ser a maior arma do outro lado pra se proteger, né? E aí eu recebi essa mensagem, assim, de uma pessoa próxima falando, não foi só uma pessoa, inclusive, foram mais de uma, falando, não, porque eu estou com uma denúncia de Maria da Penha aqui, eu não fiz nada, e existem denúncias falsas sim, a bendita dela ainda ficou com a minha casa, ainda não sei o que e tal. Aí eu assim, cara, como que eu respondo isso sem assim, né, falar o que eu penso mesmo, assim. Eu ainda tentei ser cortês, né? Sim, você foi cortês. Eu acho muito importante também na resposta. Eu acho que afinal, a cortesia... você também não tem as provas ali na mão, Exatamente. né? O que eu falei pra ele foi o seguinte, cara, eu já não gosto da sua postura. Você é uma pessoa que já se mostrou invasivo, já se mostrou agressivo, já se mostrou de outras formas em ambientes comuns quem você é, sabe? Então, pra mim, só do jeito que você já é agressivo. Então... eu não tava lá, eu não vi, e que a justiça seja feita, cara. Se você não fez nada, você não tem com o que se preocupar. Foi essa a minha resposta. Muito, né, irmão? Mas aí que tá o problema, né, gente? Vamos combinar? Vocês falaram sobre o lar ser o lugar mais perigoso. O lar talvez seja o lugar onde a mulher se sinta mais vulnerável. Porém, entretanto... se você mora com um psicopata, se você mora com um agressor, mas as nossas leis são leis severas, o cara vai pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa. Então, acredito que antes da gente apontar qual que é o lugar mais perigoso, a gente tem que analisar as brechas que existem nas nossas leis. Para que seja perigoso. Então, no caso, é o Estado. Com certeza. O Estado, cara, ele é o reflexo de tudo que acontece aqui. Então, por exemplo, se hoje existem agressões dentro de casa, existem porque esses agressores, na maioria das vezes, não têm medo das leis, quando não são doentes psicopatas. Se existem falsas denúncias, é porque essas pessoas que fazem falsas denúncias sabem que não vai dar em nada e querem simplesmente prejudicar a pessoa. Então, tudo que é levantado em relação a leis, a punições, brechas nas leis, ou não punições, falta de postura por parte das pessoas que prendem os outros, que julgam os outros, tudo tem ligação com as falhas que existem nas nossas leis. Hoje a gente vê Suzane von Richthofen respondendo em liberdade depois de matar o pai e a mãe dela. A paulada, tá ligado? Você vê os irmãos cravinhos virando celebridade por conta do filme Tremembé. Não, e ela montou uma rede da Havaianas, 150 né, cara? mil seguidores ela montou uma rede da Havaianas, ela só não pode deixar Havaianas ao contrário, então, né? Exato. Então. Aí você pega o goleiro Bruno. Aí você pega o goleiro Bruno, tem fã-clube. Então, cara, esses caras, se aqui fosse uma sociedade séria, esses caras estariam presos. Se o Brasil fosse uma sociedade séria, as pessoas que fazem falsa denúncia, elas teriam medo de fazer, porque elas iriam presas, teriam que pagar na prisão por isso. Se a Lei Maria da Penha fosse uma lei firme, que não tivesse brechas, os caras, eles pensariam duas vezes antes de agredir. Então o problema não está no local onde a mulher pode ser agredida, ou com quem ela está do lado. É claro que também é um problema, mas o principal problema está nas nossas leis. Nossas leis, elas são muito falhas, eu não acho nem que é na escrita dessas leis, mas é na aplicação delas, né? A gente peca na aplicação, porque a lei, ela é boa. O que é ruim é a aplicação dela. Eu acho a lei bem fraca aqui, cara. A Lei Maria da Penha é a segunda melhor do mundo. Não tô nem falando da Maria da Penha, tô falando de todas. Falando no geral. Até porque é o seguinte, a lei Maria da Penha, ela é uma lei boa.
Ela foi feita de uma maneira legal. O problema é que as pessoas que estão lá, elas interpretam de maneira errada, e eu vou te falar a real, eu já escutei isso de um advogado. O Brasil é o país das brechas. Os advogados hoje, eles trabalham para defender em cima de brecha. E não pode ter brecha. Não pode ter a brecha. pessoa que vai e ela faz uma acusação de Maria da Penha, ela tem que saber que ela não pode fazer uma falsa acusação, e o cara que tá sofrendo essa acusação, ele tem que ser investigado até o final, para que, caso seja necessário, ele seja preso. Tem que ser brutal pros dois lados. Tem que ser brutal, eu concordo. Porque não vai fazer denúncia falsa e também não vai bater na mulher. Exato. Vagabundo tem que ter medo de ser preso. Vagabundo tem que ter medo da lei. O problema é que eles não têm. O que mais tem é casos de mulher que ela faz a denúncia de Maria da Penha, o cara, ele vai preso, só que logo ele sai. E ele volta a agredir a mulher. Ele volta a agredir. Sabe? Meu, tem o caso de aluna minha, que o cara, ela precisou fazer 45 BOs de agressão. 45, cara, até realmente acontecer alguma coisa, até virar algum inquérito, até chamarem ela. Ela teve que. Ela nem foi orientada na delegacia que ela precisava representar aquele BO pra continuar. E aí, o cara foi pra audiência e a juíza falou assim: ah, olha a cara dele. Não vai fazer mais, né? Volta pra casa. E aí aconteceu dele continuar agredindo essa mulher, agrediu a filha. E foi uma situação horrível, inclusive, porque ele agrediu a filha sexualmente também, não foi? E foi pra punir aquela mãe. E quando a gente conseguiu o mandado de prisão desse homem, que realmente saiu depois desse absurdo que ele fez, ele se escondeu e o mandado tava pra vencer. A gente conseguiu ir atrás pra prender o cara e ele de dentro da cadeia falando pra ela: daqui 4 meses eu saio e eu vou te pegar. Então, o que adianta? O que adianta? Essa mulher fez, o cara foi preso. O que adianta? É o fim, cara. A gente não tem... É aí que eu falo, gente. O Golpes da Liberdade, já vou falar. Caminhada do dia 30 de novembro, no Golpes da Liberdade, vai ser apresentado para vocês aprenderem a se defender. A gente tem que falar sobre isso, porque a mulher não está segura. A gente não se sente segura em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Eu tive um amigo meu até comentando assim: pô, mas vocês também, pô, peguei o celular que caiu no chão, a menina saiu correndo no meio da rua. Eu falei: irmão, sabe por que ela saiu correndo? Porque no dia anterior, o cara deve ter passado a mão na bunda dela. Por isso que ela saiu correndo. Foda-se que você não é um malvado. Ela não você vai pode ser o bonzinho, ela vai esperar pra ver, irmão. Né? Eu sou faixa preta. Eu posso até esperar pra ver quem é você. Agora a mina que não sabe dá um tapa. Ela vai esperar pra ver o que tá acontecendo? Não, ela vai sair correndo e tá certa. E eu vou te falar uma coisa, irmão. Eu já me envolvi com muitas mulheres. E eu nunca tive medo de falsa denúncia. Porque, cara, eu sempre tratei a mulher bem, tá ligado? Eu sempre tive uma postura de homem com as mulheres que eu saí. Seja uma noite, seja uma semana, seja um namoro. E a gente tem que ter uma parada, cara, e eu falo do homem, que é a malandragem da vida. Se o cara ele não consegue identificar a mulher que ele coloca dentro da casa dele, meu parceiro, esse cara é um prego, mano. Você me desculpa. Eu não vou colocar uma mina na minha casa se eu não tenho 100% de certeza de quem que é a mina. Quantas minas você já saiu na sua vida que você já foi porra louca e uma noite você não dá pra você conhecer uma mina, mas irmão, então não leva pra sua casa, irmão. Não, tudo bem, mas você leva pra um motel que seja. Bom, beleza. E aí, pode acontecer dentro do motel, cara, mas irmão. Aconteceu o quê? De falsa denúncia? Falsas denúncias. Mas eu acredito, mas aí eu acredito, cara, de verdade, que, mano, só se as nossas leis fossem as piores do mundo, que eu ia ser, de repente, preso por uma Lei Maria da Penha, sendo que, mano, eu nem encostei na minha. Tanto que assim, eu vou falar pra você. Às vezes tem cara que quer te atacar e vê um advogado fudido. Cara, nem quando é verdade, nem quando é verdade a gente consegue provar, irmão, velho. Imagina se não tem rastro, não existe essa possibilidade. Se eu não conheço a mina, se eu tô saindo com a mina pela primeira vez, a mina pede pra eu bater nela, eu não bato. Porque tem mina que gosta. Sim. Mano, eu não bato. Nem nunca. Não sou besta. As ideias. Dá um tapa na minha cara, não vou. Não vou, acabo com o sexo, não vou. Porque você tem que ter bom senso, ciência, tá ligado? Sim. Tem que saber o que é a mina, onde você vê. E se você conheceu a mina pela primeira vez, não passe do ponto, sabe? Faça o básico, feijão com arroz, filho. Se quer passar do ponto, comece a namorar a mina e você faz. Eu acho que nesse ponto acontece demais, velho. Na parte sexual, os caras pecam muito, gente. É muito vacilo, velho. É muito vacilo. Entendeu? Os caras estão aí sendo treinados por pornografia, velho. Eles acham que aquilo ali é sexo. Entendeu? Esse é o maior mal da pornografia na nossa geração. É isso, porque são um bando de moleque que nunca viu uma mulher na frente, que fica vendo só pornô e acha que aquilo ali é o que a mulher quer. E a gente sabe que não é. Né? Então acaba sendo a referência desses moleques. E além dessa questão das nossas leis serem falhas, tem um negócio hoje chamado rede social, que é um grande problema se for mal utilizada. Porque as pessoas que são agressores de mulheres, os homens que agredem mulheres, os homens que defendem essa ideia do machismo, eles batem na tecla o tempo inteiro de falsa denúncia.
E as pessoas que compactuam ou que seguem esses caras que falam de falsa denúncia, eles têm isso como um caso que acontece sempre. Então, eles tentam diminuir as leis que são favoráveis às mulheres, alegando falsa denúncia o tempo todo. E esses caras que não buscam informações em lugares que realmente devem ser buscadas informações, ficam só em rede social, acredita que realmente que a Lei Maria da Penha é uma mentira, que as mulheres não são agredidas, que falsa denúncia acontece a cada esquina. Então tem que tomar muito cuidado, cara, com o que você consome na internet. Porque além das brechas das leis, a internet hoje, mal utilizada, ela faz um grande serviço. Um grande serviço. Vou dar um exemplo aqui. A mulher não pode ir pra academia com roupa curta. Aí o cara, ele consome esse tipo de conteúdo. Ele conheceu a mulher Conteúdos dele. de Red Pill? Exato. Ele conheceu a mulher dele indo pra academia com roupa curta. Aí do nada ele viu um conteúdo como esse, ele tava inseguro num dia, ele chega pra mulher dele e fala assim, ó, você não vai mais com roupa curta pra academia. Mas por quê? Porque eu vi na internet que não é pra ir, você é casada, você tem que respeitar o marido. E aí começa toda uma confusão dentro de casa. E é em cima dessa confusão gerada pela internet, que pode ter um feminicídio, que pode ter uma agressão, que o relacionamento São pode se pessoas tornar... criminosas, Exato, são um relacionamento criminosos. problemático. Então a gente tem que ter muito cuidado onde a gente pega as É informações. onde você trabalha, né? Você trabalha em cima desse serviço que é feito e você vem colocando isso também, né, Gui? Sim. A gente vê que cada dia que passa você vem construindo uma imagem que vem mostrando o que as redes sociais podem fazer tanto de bom, Sim. que é ouvir o que você tem a dizer, Pô, valeu, que mano. eu acho que é muito importante, irmão. Sim. E de verdade, depois que eu comecei a te ouvir, eu tenho aberto muito minha mente também para muitas outras áreas, sabe? Mas tem a outra parte que é o de serviço mesmo, como você tá falando. Sim. Né, que acontece. E a gente tem que combater ele dia a dia. Sim. Né? Porque se não tiverem pessoas falando igual você, igual a Mayra aqui, cara, como que a gente vai mostrar pro pessoal que, igual um podcast desse hoje que tá rolando, como que a gente vai mostrar para os telespectadores que estão ouvindo a gente aqui, um monte de gente que tá ouvindo, como que a gente vai mostrar o que é o certo na real mesmo? Né? Eu vou te falar o que é o certo. O certo é você viver, o certo é você ter a sua experiência como pessoa, principalmente no caso do homem, porque o homem, teoricamente, numa relação, ele que tem que tomar frente. E através dessa experiência, quando você for conhecer uma pessoa, você tem que julgar pelo que você tá vendo, e não pelas coisas que são vendidas na internet. Esse é o grande problema, irmão. A nossa sociedade, cara, ela caminha a passos largos para trás, aonde os homens hoje, eles ficam de frente com uma tela de celular, não vão mais pra rua. Pô, hoje em dia você tem aplicativo pra pegar mulher, tá ligado? Os caras não botam a cara no sol. Tem IA pra você conversar com mulher Exato. e se fingir, né? Exato. Então, Meu assim, Deus do céu. é muito homem inexperiente consumindo conteúdo de homens que nunca tiveram uma experiência, que são inexperientes, nunca se deram bem com mulher, mas que são controladores e que manipulam as pessoas porque tem poder de fala, tá ligado? E esses homens se juntam, cara, e começam a rotular mulheres, começam a xingar mulheres, começam a achar que toda mulher não presta. Eu sou um cara que, mano, na minha rede social, eu nunca vou vender verdade absoluta, a não ser dizer que Red Pill é trouxa. É a única verdade absoluta que eu defendo. Eu concordo, gente. Exato. Red Pill é trouxa. É trouxa. Só que esses caras, eles vendem verdade absoluta o tempo inteiro. Cara, pra mim é criminoso você tenho falar uma que uma mulher que tem pergunta pra você. tatuagem de borboleta, só pra terminar essa ideia da borboleta, é criminoso falar que toda mulher que tem tatuagem de borboleta é puta. É criminoso você falar que, mano, você se relacionar com uma menina de mais de 30 anos, você tá se relacionando com uma pessoa que tem problema psicológico, sabe? É. Ou então, você se relacionar com uma menina que tem filho, você tá lascado porque você vai ter que pagar pensão pra criança, que hoje em dia... Mano, que mundo vocês Tem vivem, mulher que é velho? feliz demais, casou depois de 60, irmão. Exato, Tá ligado, exato, mano? velho. Não tem Ô, essa se não, dane, irmão. mano. Ô, pelo amor de Deus. Então bota A a vida é cara uma no sol. experiência única, Você parça. entendeu? Bota a cara no sol e vai viver, mano. Então, pra mim, o grande erro da sociedade hoje é consumir coisa errada na internet, tá ligado? Não botar a cara no sol pra viver. E na minha concepção, o que é o certo é você, homem, buscar experiência, irmão. Você tem que ser um cara experi, velho. E buscar experiência, busca com seu pai, não com a porra Você de entendeu, um irmão? trouxa na internet. Ou então que você nem sabe buscar quem é. na vida errando, irmão. Eu vou te falar, eu nunca... O problema nunca... é errar feio, né? Exato. irmão? Eu acho sim. que o legal é a gente tentar sempre ir pelo lado de escutar as pessoas. Sim. E os diferentes tipos de opiniões, né? Sim. Acho que através de a gente não ultrapassar o limite das pessoas, no geral... Cara, isso foi uma coisa que eu aprendi numa palestra sobre sexo tântrico. Olha que brisa. Essa parada sobre... A dinâmica era o seguinte, a gente pegava na mão um do outro, de um colega, ou de uma colega ali, e a gente tinha que fazer massagem na mão do outro. Era isso. E aí, no começo, você tinha que pensar naquela massagem sendo bom pra você, e no final você tinha que pensar naquela massagem sendo bom pro outro. E aí, quando perguntaram como foi e tal, a pergunta que a professora fez foi assim: vocês perguntaram pro outro como ele queria essa massagem? Alguém?
Ninguém tinha feito essa pergunta. E aí eu vou pra outras coisas assim, pequenas, mas que, né? Quantas vezes você foi na casa de um amigo ou de uma tia? Você já tinha comido, já tava, sabe? Aí aquela tia fala assim, não, mas eu fiz um bolinho pra você, come o bolinho. Não, tia, pô, eu não tô com você já aqui, assim, ó. Não, mas come. E você uma hora fala, tá bom, eu vou comer. Tipo, essa pessoa tá já passando do que você quer ou não quer. A gente faz isso o tempo inteiro com as pessoas. Você tá com frio? Pega a blusa. Você tá com frio, sim. Eu estou determinando que você tá com frio. Então, quando a gente parar de ficar passando do limite um do outro em coisas básicas... Eu ouvi isso... O resto vai ficar muito mais fácil, cara. Eu ouvi isso numa palestra daquela mulher que a gente falou, e eu sempre esqueço dela. Leiliane Rocha. Leiliane Rocha, ela falando assim, cara, quando você exige que seu filho chegue, sua filha, fala assim, cumprimenta o tio, aí a criança, não quero, você fala, cumprimenta. Você Dá beijo no tio, gente, um abuso. já tá. E aí, tipo, cara, eu nunca imaginei isso como um abuso, porque eu já fiz isso. Minha filha não querer cumprimentar o tio ou tia que chega, eu falo, respeito, cumprimenta. Claro, tem uma parada de respeito que você ensina. Não, mano, você ensina. Mas é corpo, cara. Aí você não sabe por que aquela criança não quer abraçar aquele adulto. Abraçar não, mas por exemplo, tem que mas ser você educado. exigir... Não, cumprimentar eu acho que é assim, é respeito com os mais velhos, normal. Exato. Agora, assim, aquela, vai lá dar um abraço no tio. Não. Tem gente que chega nesse ponto. Ah, não, isso não. E aí o tio fica assim, me dá um abraço. Sim. E às vezes a gente nem tá confiando no sentimento daquela criança. Por que aquela criança não quer dar esse abraço? Não, isso sim, mas... Qual que é o desconforto, Mas a criança, ela não nasce educada. E também não nasce mal educada. Exato. Então, eu acho assim, se a criança não quer dar pelo menos um bom dia, boa tarde, boa noite, tem que falar, você pode dar um bom dia, boa tarde, boa noite? Não, aí encostar. sim. Não, cumprimentar, isso é básico. Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Sim. Desde do porteiro que passa, a tia da cantina, eu acho que também a professora, tem todas todo as partes mundo. são extremistas, né? Sim. Gente, eu só vou parar um minutinho aqui pra falar de um dos nossos patrocinadores, que é a Lexus Automação Inteligente. Pra você que tá assistindo esse podcast aqui, quer conhecer sobre casas inteligentes, pessoal, eu apresento uma empresa maravilhosa pra você. Lexus Automação Inteligente. A empresa que abre a sua mente. Ela abre a sua mente para um conforto inimaginável que você nunca teve. Garanto que você nunca pensou em falar, Alexa, ligar meu ar-condicionado. Já pensou? Se você já pensou, você já pode procurar a Lexus Automação. Além de ligar o seu ar-condicionado, você pode mudar a temperatura, você pode subir e descer as suas persianas, você pode controlar quem entra dentro da sua casa através de fechaduras digitais, você também pode controlar a iluminação. Além das cores da sua iluminação, você pode controlar se ela vai apagar, ligar ou ligar em horários que você não está. Eu, por exemplo, todo dia o meu corredor da minha casa eu deixo ligado das 19h30 até as 22 horas. O corredorzinho ali da minha casa liga todos os dias e desliga nesse mesmo horário. Olha que legal, eu não preciso fazer nada. Já é um agendamento que eu tenho de uma cena. É muito legal. Além desses tipos de cenas, existem outros tipos de cena em grupo. Por exemplo, sentar no meu sofá, queria assistir um filme, eu falo simplesmente, Alexa, sessão cinema. E o que ela faz? Olha aí, ó. Eu falei... Ai, que legal. Você é louco, virou uma balada, então. E já bora pro cinema. Ela acabou de ligar minha TV ali do lado, desligou a minha iluminação, desceu minhas persianas, ligou meu televisor, ligou meu ar-condicionado e eu só caí na parte de escolher o filme que eu quero. Você ficou interessado nisso? Então eu falo pra você, entre em contato agora através do telefone 5668-7773, prefixo 11, e abra sua mente e vem conhecer a Lexus Automação Inteligente. Fechou? Vamos voltar? Vamos. Eu tenho uma pergunta agora pro Por Gustavo. favor. Opa, vamos A minha lá. pergunta é, o que você acha desse movimento de mídia mesmo, de que você tá vendo esse movimento desses caras falando um monte de groselha na internet? Desculpa. Tá. Alexa, ligar sala podcast. Vou começar de novo. Boa. Tá, o que você acha desse movimento que você tá vendo na internet, desses caras vindo com toda essa cagação de regra mesmo, né? Do que é mulher, do que não é, o que é mulher que presta, do que não é. E é um aumento gigantesco desse tipo de conteúdo, chegando pra criançada de 11, 12, 13 anos. E é muito louco, a gente fez um perfil falso de uma criança de 13 anos no sexo masculino, e o que veio de sugestão desse tipo de conteúdo não era brincadeira. E eu quero saber, assim, o que você acha disso? Cara, mais uma vez, eu acho que a culpa está na tela. Porque hoje em dia, cara, existem muitos conteúdos como esse sendo propagados e tem muita criança chegando perto de uma tela muito cedo. Eu percebo que existe uma adultização das crianças
que me preocupa. Então, tem criança aí de 13, 14, 15 anos usando rede social com a maior tranquilidade do mundo, tendo acesso a aplicativos como Discord, que, mano, é o aplicativo do ódio, assim como o Twitter, como o próprio Instagram. E esses caras que vendem esse tipo de conteúdo, eles têm o poder de fala. Eles usam expressões que são expressões que pegam. Então, tipo, o homem alfa é o cara que controla a mulher. O beta é o cara que é liberal. E as crianças que não são orientadas ou que estão começando a entender um pouco sobre orientação masculina, enfim, elas acham legal aquilo. Então são grupos criados entre homens. Por conta dessa adultização, uma criança de 13, 14 anos, ela já se sente homem de fazer parte desse grupo. Se identifica ali com a solidão da adolescência masculina, né? E nesse grupo é vendido essas verdades absolutas, e as crianças, por não ter acesso a outras ideias, porque não existem grupos do bem, se a gente for analisar, existem grupos do mal que adultizam crianças, elas acham que aquilo é verdade, mesmo sem ter vivido. Então a gente vê uma geração hoje de crianças que não vão pra rua brincar, de jovens que não vão por uma matinê, que é uma balada para criança, para socializar. Já foi muito. Exato. Hoje as crianças ficam o tempo inteiro no celular. E isso é preocupante demais. Então as crianças, elas recebem esses conteúdos, porque esses conteúdos estão em todos os cantos, e elas, por não ter discernimento do que é certo ou errado, elas pegam aquilo pra elas. E aí a gente vê criançada hoje de 13, 14 anos me chamando, por exemplo, na rede social de homem beta. Tá ligado? Eu falo, beta é peixe, meu parceiro. Você não tem nem pelo saco. Você quer falar o quê? Aí quando vê uma criança de 11 anos, né, com o aparelho. Você entendeu? Mas se beta significa liberal, você se considera beta? Cara, eu vou falar pra você. Eu sou um cara que eu dou prazer. Fui bem liberal, fui. No meio liberal, já viveu isso. E no meio liberal, não só entre homem e mulher, mas o meio liberal em relação a tudo que a gente pode falar, até a drogas e tudo, que é coisa que a gente debateu aqui no outro podcast. Sim, cara, eu sou heterossexual, mas eu já vivi no meio liberal há muito tempo, já usei drogas, você sabe disso, já falei sobre o assunto, me fez hoje um cara mais experiente. Tem muita coisa que eu não faria, como, por exemplo, usar droga eu jamais faria se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que é um erro. Agora o restante, cara, tudo que envolve a questão sexual que eu fiz, cara, eu acho que são aprendizados, tá ligado? Eu acho que muita gente recrimina conhecer esse meio, ou recrimina viver a vida indo pra festa, indo pra balada, porque hoje em dia o foco também desses caras que vendem conteúdo Red Pill é assim, você não tem que ter muita troca sexual com mulheres, porque quem faz sexo demais não fica rico. Já viu conteúdo assim hoje na internet? Nossa. Tem muita gente que fala isso. Você que sai pegando todo mundo aí, ó, pode ter certeza, você não vai ficar rico. Você que treina na academia e fica se preocupando com o seu corpo, você não vai ser rico. Você tem que se preocupar em ganhar dinheiro. Tem uns moleques de 19, uns 19, 20 anos, estão vendo esse tipo de conteúdo e os menores de idade estão aplaudindo, tá ligado? Se fosse sem a Uraque, não tava rica, né? Você entendeu? Então, assim, o que eu posso dizer pra essa molecada é viva, mano. Viva. Sai de trás da tela, vai ver, tem um mundo lá fora muito mais divertido. Pra você ver como esses caras são prego, como essa galera é virgem. Uma vez me perguntaram numa caixinha de pergunta, falaram assim, ô Guipa, minha namorada, ela ia conhecer uma casa de swing com as amigas, eu comecei a namorar com ela me contou isso, e ela tá a fim de conhecer. Eu tô com receio, o que eu faço? Falei, bom, vamos lá, troca uma ideia com ela, pergunta o que ela quer, se ela quer conhecer a casa ou se ela quer fazer alguma coisa. Se ela quer só conhecer a casa, não tem problema nenhum, porque ela é uma balada normal, como qualquer outra. A parte do labirinto é separada. Agora, se ela quiser fazer alguma coisa, conversa e diga que você não está pronto pra isso. Cara, eu fui atacado nas redes sociais como se eu estivesse dando minha mulher pra dar pra 3 negão, tá ligado? Nossa, tipo assim, meu Deus do céu. E aí mostra que a galera não tá acostumada com essa realidade que você viveu. Na verdade, irmão, essa experiência que você tem, parceiro. Mas aí, de novo, é sobre diálogo. Mas é sobre diálogo, gente. Exato. É só sobre diálogo. Se você não quer café, você nega o café. Não é? Você vai fazer a pessoa toma o café. Não vai, cara. É diálogo. E eu acho que, mano, qualquer coisa resolvida. Pro homem é importantíssimo ele ter relação sexual. É importantíssimo. Pro homem é importantíssimo conhecer tudo. Porque o homem, cara, ele é o ativo da relação, inclusive da parte sexual. Se você é um cara que você já viveu tudo, se você se garante no seu meio, se você trata a sua mulher bem, mano, você não vai ter insegurança que a mulher faz personal com o homem, tá ligado? Você não vai ter insegurança com a roupa que a mulher tá usando. Mas já aconteceu de um personal acabar ficando com a outra mulher ali. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Como já aconteceu do vizinho, ou do vizinho. Leiteiro, ou da moça da recepção. O escondido também acontece. Ou do cara em qualquer lugar. Na verdade, o que mais acontece é o escondido. Esses dias o personal da Virgínia fazendo massagem nela, né? E o Vini Júnior tá lá. Nossa, galera rechaçou. queimou na rede social. O que você acha disso? O que eu acho é o seguinte, cara, eu não compactuo com muita coisa que a Virgínia faz, tá ligado? Mas esse caso especificamente, pra mim não teve nada demais. Os caras, mano, esses Red Pill aí falaram que o cara tava com a piroca dura, então manjaram a rola do cara. Ficaram procurando. Você entendeu? Falaram que o cara
mordendo o lábio. Não. Mano, se eu começo a namorar uma mina, a mina tem um personal, a primeira coisa que eu faço é assim, vamos lá que eu quero conhecer seu personal. E aí eu vou chegar pra ele olhando na bolinha do olho e falar assim, meu parceiro, da hora, suave, ó, cuida bem da minha mulher, tá? É isso, poucas. Mano, só isso que eu vou falar pra ele. E o cara sabendo, mano, olhar... Cara, olhando nesse olho... Você entendeu? O cara sabendo olhar pra minha cara... O cara sabendo... o cara sabendo olhar pra minha cara... Tem 15 anos de boxe, né? Mano, é poucas. E assim, o cara sabendo olhar pra minha cara, ele vai se ligar, se ele não for um prego, que ele não tem que mexer ali. E minha mulher, por sua vez, ela me conhecendo, sabendo que eu sou um cara pela ordem, e sou um cara que eu não proíbo ela, porque ela não é minha, ela está comigo. Ela vai falar assim, mano, nos dias de hoje, esse monte de homem frouxo, eu não vou pegar, mano, por causa de uma aventura, correr o risco de perder o cara que eu tenho do lado. Então, pra mim, tudo isso envolve a experiência que a gente tem. As pessoas hoje, elas não são experientes, principalmente os homens. As mulheres hoje estão mais experientes que os homens. Por que que os homens criticam mulher rodada? Porque eles têm medo da comparação. Se o cara é um cara bom de cama, truta, ele não vai querer uma mina que é uma mina que não tem experiência. Não, e tá precisando de um cursinho básico pros caras, gente, porque tá difícil demais, a mulherada tá ficando desesperada. Não, pessoal, gente, sério, os caras não sabem achar o clítoris, não importa o que a gente faz. Pode ter uma flecha, assim, apontada, e eles erram, cara, uma coisa simples. Então, assim, realmente, se o cara fizer... o que a mulher, assim, escutar, né, cara? Porque cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa. Então, se aquela mulher tá falando, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu tô falando na cama mesmo, e o cara não escuta, essa mulher não tá feliz com você na cama. Sim. Agora, se você tá ali no diálogo, tá, cada um tá tentando, o foco é cada um se satisfazer, né? Satisfazer o outro, se preocupar com o outro. Sim, esse é o foco. O foco é os dois. Os dois, sempre exato. Os dois. O outro se preocupar e o outro se preocupar. Isso. Certo? Então, assim, os dois têm que estar com foco no outro, eu acho. Em si também, com certeza. Mas o que tá faltando, acho que é isso. E aí a gente volta pro diálogo. Se a mulher sente um tesão no tal do personal... E ela tem um diálogo com o cara que ela sabe que o marido dela não vai sair gritando, batendo nas coisas e quebrando tudo. Se ela chegar e falar assim, meu, cara bonito, né? Meu, vai ter um diálogo super livre com o marido, ela vai se apaixonar cada vez mais por esse marido que tem um diálogo aberto com ela, e ela vai repensar 1000 vezes antes de trocar por qualquer otário, porque o que mais tem é otário. Os caras que estão fazendo direito são a raridade. Então, se a mulher acha um cara bacana, ela não vai querer... A parada é o diálogo, parceiro. É o diálogo, parceiro. É o diálogo, a abertura. O não ter vergonha de se abrir com o seu parceiro, né? Eu acho isso que é muito importante, Só que a mulher acaba não se abrindo, às vezes, por medo, porque você não sabe o que esperar. Se o cara vai explodir, vai me matar, vai socar minha cara 60 vezes. O Guipa me contou aqui, quando se relacionou, né? O tipo de relacionamento que ele tem já aberto desde o começo. Tipo, ó, eu sou assim, fui assim, sou assim. Eu também fiz muita questão de falar isso no meu relacionamento. Sim. Cara, comecei com a minha mulher, a Carol, né? Inclusive, um beijo, te amo, meu amor. Tá grávida. Né? E, a gente assim, já gosta muito de você, Carol. Entramos no relacionamento e já falei, ó, fiz isso já na minha vida, fiz isso, fiz aquilo. Sinceridade, já né, meu? De tudo na minha vida, de tudo. Não tenho medo nenhum de falar, tá? Agora, se você não gostar, a gente já começa por aqui. Sim. Já para por aqui, na verdade. Porque não tem como você estar com um cara e eu ficar fingindo que eu nunca fiz. Ai, que eu isso e aquilo. Não, eu fui mesmo, e acabou. Só que daqui pra frente, outra história. Me conta um pouco de você agora também. Só uma questão aqui, é o seguinte. Eu acho que cada um tem que entender quem é você dentro de uma sociedade para saber aonde pode ir e aonde não pode. Então, por exemplo, fala muito sobre a questão da mulher rodada, da mulher que tem tatuagem, da mulher isso. Mano, se você é um cara que você não teve muita experiência sexual, não busque uma mulher rodada. Porque você vai ser inseguro. Você vai ficar inseguro, você vai pensar na comparação. E a comparação, ela existe. Tanto pro homem quanto pra mulher. Mano, se você sai com um cara hoje, o cara, mano, ele transa com você da melhor maneira possível, te leva pra lua, cara, você vai ter esse homem na cabeça. E na próxima relação que você tiver, é inevitável, mesmo que você não queira, você fazer uma comparação. Comparação, ela existe. Então, se você é uma pessoa que teve pouca relação, você não tem que criticar quem teve muita relação na internet. Você tem que buscar uma pessoa que tem pouca relação. Sim, e se você é um cara que é vivido, eu, por exemplo, mano, quando eu vejo esse cara falando sobre rodada, eu falo assim, mano, eu não quero uma mina que teve pouca experiência. Que eu vou matar a menina vai ficar louca, não vai entender nada. Não, mas é
verdade, tá tudo bem. Então assim, mano, a mina chega pra mim e fala assim, puta, eu sou virgem. Pra mim não funciona hoje, velho. Te juro por Deus. Pra mim não funciona. E assim, é cada um lambendo a sua caceta, entendendo a sua necessidade, quem é você. Se a mina é virgem, ela quer casar virgem, você entendeu? O homem virgem tá tudo bem. Ache alguém que tá de boa com isso. É lógico. A única coisa que eu questiono é assim, por exemplo, namorou um parceiro meu. Aí eu não quero, mano. Já namorou um amigo meu, tá ligado? Eu prefiro não me envolver. Porque às vezes o cara tá do seu lado, lembrando daquela parada, né? Você entendeu? Agora, mano, tá imaginando para de julgar, truta. Você não precisa vender na internet, mano, que mina rodada não funciona. Aí vem o cara idiota, começa a namorar uma mina, ele vê esse tipo de conteúdo, ele fica perguntando o tempo inteiro do passado da mina. Que se dane, truta. Ô, mano. Cara, olha, o que eu conheço de mulher que largou emprego, largou faculdade, largou oportunidades na vida, porque o cara ficou enciumado por causa de um passado que teve a ver em algum momento, tipo assim, um ex apareceu no trabalho sem saber. O cara fez a menina sair do trabalho, sabe? Tipo, é uma imposição sempre do que o outro, do que você quer que o outro seja. Né? Você cria o que o outro você quer que ele seja e você vai forçar que ele entre naquela caixa. Enquanto a gente tem que ser sincero no que a gente quer e no que o outro tem pra entregar. E acabou. Não precisa levantar a voz pra isso, não precisa bater em mesa pra isso, não precisa bater na mulher pra isso, porque se você faz isso, você é um puta de um frouxo mesmo. Mas como que você ensina a mulher a agir nesses momentos, na vida real? Quando o Estado, por exemplo, já não cumpre as leis igual a gente tá falando, ou quando cumpre, liberta e acaba não cumprindo a lei totalmente. Como que, por exemplo, hoje o golpe da liberdade e o Instituto Mayra Bandeira ensina a mulher a se defender na vida real, Mayra? Como que funciona isso? Cara, a gente realmente, eu tenho tentado encontrar ainda, estudar e movimentar de alguma forma essa máquina que realmente deveria estar protegendo as mulheres, né? Eu faço esse trabalho junto com o governo, eu faço esse trabalho dentro de CAPs, eu faço esse trabalho dentro de lugares que estão ali que, teoricamente, deveriam estar acolhendo essa mulher. Mas na vida real, por mais que a gente coloque um programa ali, as pessoas elas não vão atender essa mulher da forma adequada ainda. Falta muita informação. Então, a mulher não dá para depender do governo, não dá para depender muito das pessoas que estão ali no atendimento, tem muita falha nisso daí. Então, galera, vamos ficar felizes com nós mesmas, a gente tem que trabalhar dentro do que a gente pode. Infelizmente, a gente tem uma realidade dentro de um país que não dá segurança pra gente. Essa é a realidade. Então, já que essa é a realidade, a gente tem que trabalhar com ela. Não dá pra ficar esperneando, batendo perna e reclamando de uma coisa e não fazer nada. Então, na minha opinião, já que a gente não tem como mudar isso pra ontem, o que a gente tem que mudar é o que a gente tem capacidade pra agora, que é o quê? Aprender a se defender. Né? Então, o Golpes da Liberdade, a caminhada das mulheres tem a ver com isso, é um grito que a gente tá dando, né, de chega. Caminhada das Mulheres vai rolar quando? Dia 30 de novembro, Caminhada das Mulheres, a gente vai estar na frente. Homem não pode participar? É pra todo mundo ir, é pra família ir, é pros homens irem, é pra quem concorda com a gente estar lá, e eu quero muito você lá, Demorou, vocês lógico, dois. vamos sim. Porque a gente precisa de vocês. Sim. A gente precisa de vocês, a gente precisa dos aliados, né? E os nossos aliados são esses, são os homens que estão entendendo que não precisa diminuir o nosso brilho, a gente não precisa voltar lá pro conto de Aya, para as mulheres submissas, a gente tem que ter essas mulheres dos nossos lados, né? Um do lado do outro, não é ninguém na frente, ninguém atrás, é um do lado do outro. A gente tem essa capacidade. Então, quando o Estado não faz nada por nós, a gente tem que fazer alguma coisa. Tem um ponto que eu quero falar aqui, que é sobre a observação da pessoa que você está colocando na sua vida. Eu percebo que quando a gente começa a ficar apaixonado, principalmente no caso da mulher, ela não observa a postura do homem, ela não observa algumas brechas que o homem dá. Perde os sinais, né? Exato, não pega os sinais, e esses sinais no início de uma relação, cara, é fundamental pra você saber quem é a pessoa. Por mais que a pessoa, às vezes, no início, ela fale o que a mulher quer ouvir, ela não consegue sustentar isso por muito tempo. Então a mulher, às vezes, ela coloca uma venda de apaixonada e ela não observa a postura do cara, e se não observar a postura no início de uma relação, pode ser algo perigosíssimo, porque quanto mais tempo você fica com uma pessoa dentro de uma relação, sem observar esses detalhes, ou ignorando esses detalhes, achando que você vai fazer a pessoa mudar, mais tempo você vai perder e mais risco você vai correr, principalmente tratando a mulher. Acho que essa é a resposta certa, Guipa, realmente. A defesa pessoal na prática, já que a gente não tem como cuidado depois, é o antes, é a prevenção, é ficar atento aos sinais dessa pessoa. Então, assim, se você for ver, o Red Pill, ele tem um algo bom, que é assim, espanta homem frouxo.
da mulher. Porque se você pega e observa que, mano, você tá saindo com um cara que compactua com o Calvo do Campari, com o pequeno polegar lá do Café com teu pai, o Saldanha, se você vê que eles compactuam com essas ideias, se você vê que o cara que você tá conhecendo, ele pergunta muito do seu passado, se você vê que o cara que você tá conhecendo, ele observa demais a sua roupa e nas entrelinhas dá uma questionada do que você tá usando, o biquíni que você coloca, a foto que você posta, mas sai fora, velho. Você não vai mudar essa pessoa. Esses são os primeiros sinais que as mulheres já têm que reparar. Cara, eu acho que o homem controlador, ele dá brecha logo no início, velho. Quais são os sinais que vocês podem me falar para as mulheres que estão ouvindo aqui agora, para elas prestarem atenção, porque às vezes elas se perdem, igual você disse? Ai, Guipa, pra mim o primeiro, antes do controle, porque o controle ele vem, mas antes do controle é o excesso do amor e tudo muito rápido. O cara quer te dar o mundo na primeira semana que ele te conhece. Ele quer te ludibriar com uma coisa, assim, com a história da princesa, né? E aí, quando você vê, o cara, na verdade, quer entrar na sua casa logo. Ele quer entrar na sua vida logo. Ele quer dominar logo. Ele quer usar seu nome pra comprar alguma coisa, pra pegar uma dívida que seja. Então, acho que antes do controle vir, vem o excesso de amor. Porque a mulher, ela só cai na ideia do controle e deixa passar os sinais porque ela tá presa no conto de fadas ainda. Mas eu vou te falar, Mar, que eu sou um cara emocionado. Eu vou te falar que, assim, na verdade, não sei se a palavra é emocionado. Eu já vivi muito. A história que você me contou quando você chegou da primeira vez, você entendeu? Realmente foi de emocionado. Meu irmão, eu vou falar pra você, cara, eu sou uma pessoa que eu não tenho problema em se apaixonar. Cara, exato, esquece, eu me entrego. É que assim, eu vou te dizer... Quer dizer, da mesma forma... Mas você vai querer engravidar a mulher na primeira semana? Isso não. Entendeu? Você vai querer pedir ela em casamento? Eu pego o bode rapidinho, não. Isso entendeu? Não. É isso mas, que eu tô assim, falando. O que eu quero dizer é o seguinte, eu sou um tipo de pessoa que eu não escondo sentimento. Eu sou o tipo de pessoa que eu observo, vejo que a pessoa é da hora e eu sou o primeiro a segurar, tá ligado? No caso da Lara, por exemplo. Quando eu conheci a Lara, a primeira coisa que eu fiz foi olhar as pessoas que ela seguia, pra ver quantos amigos em comum que ela tinha comigo. Ela não tinha nenhum amigo comum comigo. Aí eu falei, mas e aí, qual que é a sua vida? Você já saiu? Nunca foi pra festa, nunca foi pra balada, nunca não sei o quê. Mano, só coisa boa a favor. Eu falei, o quê? Eu não queria namorar. Eu falei, traz pra mim. Eu trouxe pra mim. Sem problema nenhum, cara. Por quê? Porque eu sei como que é esse mundo. Eu sei como que tá difícil de você encontrar uma pessoa bacana. Então eu posso dizer que eu sou um cara emocionado, mas eu não sou besta. Eu sou um cara emocionado, mas não besta. Então às vezes tem homens que são homens que assim, que se entregam, que falam sobre o futuro, mas que muitas vezes não estão com essa ideia de vender o peixe pra depois enganar. Por isso que eu acho que assim, você tem muito que observar. Mesmo o cara que promete tudo. O cara promete tudo, mas em algum momento ele vai dar uma brecha. Exatamente. Ele vai dar uma brecha. Exatamente. Não dá pra você sustentar. Eu vou contar um caso pra vocês. Eu tive um relacionamento... O problema do love bombing é quando ele acaba. Se ele continua, tá tudo certo. Se o cara continua sendo amoroso, continua sendo cuidadoso, passou essas fases, você já teve tempo de testar, ele continua com a mesma... Você vê que é o cara, não é porque ele só começou e de repente ele mudou, que acontece muito isso. As mulheres ficam assim, meu Deus, o que eu fiz? Porque ele era tão incrível, de repente não é. Não, ele só conseguiu o que ele queria e agora ele pode ser ele mesmo. Então são pessoas diferentes, entendeu? Por isso que você fala, concordo completamente. Tem muito pra analisar. Não se joga de primeira, não acredita em tudo que fala. Mas gostei dos dois sinais. Observa. Isso é experiência. Pra você saber se o cara tá entregando mesmo ou se o cara tá te ludibriando, você tem que ser experiente. Você tem que viver a vida. Por isso que eu falo sobre a mulher ter oportunidades, conhecer pessoas. Eu não vejo como algo ruim. As mulheres do passado, elas não tinham relação sexual com outros homens porque as mulheres mal saíam de casa. E principalmente nos dias de hoje, né, Guipa? A gente precisa ter referência mesmo. É lógico. Porque tá tão difícil que sem referência a mulher é uma presa fácil pra babaca. Eu mesmo, mano, eu caí... Não vou falar cair numa cilada. Eu espero que ela não tenha visto esse podcast, eu não vejo esse podcast, mas eu tive uma relação, cara, que foi uma relação bem complicada, bem conturbada. Vou dizer que eu vivi uma relação tóxica com uma pessoa que logo no início, cara, ela mostrou os problemas que ela tinha e eu simplesmente ignorei. Então, a primeira vez que eu saí com ela, ela encrespou que eu botei a mão nas costas de uma amiga minha pedindo passagem pra ir ao teu banheiro. Meu Deus. E aí ela encrespou. Terceira vez que a gente saiu, ela questionou por que eu ainda não tinha transado com ela.
Aí eu falei, mano, essa mina é insegura e ciumenta. Só que eu pensei, bonitão, falei, não, pera, fica tranquila, eu vou passar confiança pra ela. Ela é uma mina da hora, trampa, corre junto. Eu consigo mudar. Gostosa, eu vou fazer ela mudar. Esse é o maior problema. Exato. Então, assim, eu consigo mudar, gente. Você não muda ninguém. Você não muda nem você, vai mudar os outros, pelo amor de Deus. Você não vai conseguir mudar uma pessoa e você não pode ignorar isso. Você tem que ter na sua cabeça o seguinte, a cartilha pronta que é vendida na internet, ela não é legal. Mas é muito importante você ter algumas coisas na sua cabeça do que você quer pra sua vida e do que você não quer. Eu, por exemplo, por conta desse relacionamento, mano, se eu percebo que a mina é ciumenta, truta, eu corro, mano, uma maratona e fujo da pessoa. Porque eu não quero uma pessoa ciumenta na minha vida. Se eu percebo que a pessoa é insegura, mano, eu corro uma maratona, mas não quero a pessoa pra minha vida. Se eu percebo que aquela mulher é uma mulher que, mano, que eu tô conhecendo, que ela fica o tempo inteiro falando dela, mano, se autobajulando, dizendo que o mundo daí em cima dela, eu corro uma maratona. Então são tópicos que eu coloco dentro de mim, que eu não saio pregando como verdade absoluta, porque cada um é cada um, mas que pra mim são inegociáveis dentro de uma relação. E é essa observação que você deve fazer e essa análise pra você do que pode e do que não pode dentro de uma relação. Tem gente que sabe lidar bem com uma mulher ciumenta ou com uma mulher que seja insegura. Até tem gente que gosta, né? Exato, porque o inseguro se dá bem com o inseguro e tá tudo bem. Agora uma pessoa que é pra frente... Então, quer dizer, os opostos não se atraem. Não, isso é a maior mentira. Maior mentira. Os opostos, eles... Os opostos tretam, é isso que acontece. Os dispostos se atraem, mas por pouco tempo. Mas por pouco tempo. O bagulho é você buscar uma pessoa que seja igual a você. Por exemplo, eu gosto de sexo, não dá pra ter uma pessoa do meu lado que não gosta, que seja frígida. Aí tem uma coisa que vocês vão ter que concordar comigo, assim, vão ter que concordar com a paixão. Tô brincando, não é obrigatório, não. Mas, assim, perguntinha. Vocês não acham que é um privilégio masculino chamar uma ex de louca? Porque quando a gente chama o ex de louco, a gente tem, no mínimo, uma medidinha protetiva aí com a gente, entendeu? Chamar a ex de louca, falar assim, pô, aquela aí, ela era meio doida, ela era meio pá, ela era meio ciumenta. Mas, assim... Tirando a Matsunaga lá, né, que a gente já falou sobre isso, o máximo que vai ter é uma mina doida, vai quebrar seu carro, né? Agora quebrar a sua cara né? Mas a gente vai é um privilégio, é um privilégio de vocês. Eu acho assim, cara, que o que eu mais queria era não ter o que falar, entendeu? Porque todo relacionamento, mesmo aquele relacionamento que não deu certo ou que você saiu frustrada dele, se você analisar com frieza, tem alguma coisa de bom que você aprendeu nele. Sempre. Então, por exemplo, cara, uma mulher que foi traída numa relação, se ela for esperta, ela vai tirar proveito daquilo. Porque ela vai ver quais eram as brechas que o cara dava, o que ele fazia, e ela vai ser muito mais esperta na outra relação. Então, esse relacionamento que eu vivi com essa pessoa, ela me ensinou muitas coisas. Uma das coisas, se portar numa balada. Eu era um cara que eu era pavãozão. Eu não olhava na maldade pra quem tava na balada, mas eu gostava de chegar e chamar atenção. Então eu chegava e ficava olhando pros lados, assim, ó. E ela era tão ciumenta que ela, mano, me podou e eu, mano, vivi um relacionamento onde eu parecia que eu tava com um cabresto, tá ligado? Eu olhava pro lado. Isso é horrível, irmão. Então, é horrível, você não mas pode conversar com ninguém e tal. É horrível, mas eu vou te falar. Quando você sai de uma relação como essa e você conhece uma pessoa que te dá a liberdade de você conversar com quem você quiser, só que você é um cara posturado e calmo, meu parceiro, isso aí pra mulher, cara, é algo gigantesco. É afrodisíaco. Com tá ligado? certeza. Então tem coisas que ela me ensinou, por exemplo, curtir foto de mulher de biquíni sendo que você namora. Tem homem que curte e dane-se. Mano, ela quase me pegava pelo pescoço. Hoje em dia eu não tenho esse hábito, tá ligado? Eu não curto. Por quê? Porque ela me ensinou. Experiências ruins que te fizeram uma pessoa melhor. Cara, todo mundo ensina algo de bom. Até, assim, meus ex também que foram... eu tive também relações... Não é à toa que eu faço o que eu faço, né, gente? Não é à toa eu tive que você ficou também tempo com essa pessoa, né? Exatamente. Eu tive relações extremamente abusivas, mas você tem toda a razão, Gui. Tipo, as coisas que eu aprendi, todo mundo tem algo pra ensinar no final. É só um problema quando a gente tá vivendo o risco de vida mesmo, né? Eu acho que são coisas diferentes mesmo. Gente, eu só queria entrar mais em um tema, tá? Que eu acho que a gente até já aprofundou bastante aqui, a gente seguiu bastante alguns temas, não conseguimos falar de todos os temas, mas eu queria entrar no último tema, né? Eu falo pra burra, ela também, você quer falar em uma hora tudo, tem que fazer o segundo capítulo, Com certeza, eu só vou falar desse tema e a gente finaliza. Bom, vamos lá. É um tema que eu gostaria de entrar com vocês e fazer uma reflexão. Eu sou católico, eu não sou a favor do aborto, né? Eu tô falando do Ricardo, mas só que tem casos que a gente tem que pensar e repensar, né? Uma criança que foi estuprada, né, por um maníaco, um psicopata, essa criança, ela é impedida hoje de fazer um aborto. No meu caso, tendo filhas, eu não imagino isso na vida das minhas filhas.
Eu não consigo ter essa concepção, não consigo pensar só na vida daquele feto naquele momento. Eu consigo pensar no escroto e no lixo que fez aquela safadeza com a minha filha. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa questão que está sendo aprovada hoje no Senado, né, na Câmara dos Deputados, e que está praticamente sendo dificultado o aborto para essas crianças que foram estupradas. E o que vocês pensam de qualquer tipo de aborto? Eu queria começar com você, Mayra, sobre essa situação. Cara, isso é um tema que, pra mim, ele é muito óbvio, assim, mas lógico que para as outras pessoas não são. Quando a gente fala sobre abuso de crianças, né, estupro infantil ali, e a gente chama eles de maníaco, eu já te falei sobre isso. A maior prova que não são maníacos e pessoas completamente distantes é que eles estão lá votando no Congresso a favor de se manter uma gravidez a todo custo dentro de uma criança. Eles não estão vendo o absurdo que é uma criança parir, né? Eu acho que antes da gente colocar a nossa ideologia e o que a gente pensa, o que é certo e o que é errado em relação à religião ou aquele feto, sobre o aborto no geral, tá? Eu acho que ninguém tá vivendo a realidade daquela pessoa. Se você não é a favor de aborto, não aborte. Se você precisa... Nenhuma mulher que tem que fazer um aborto, quer fazer um aborto e acha isso maneiro e vai, tipo, porra, vai ser legal. A mulher acha que não tá tem uma pessoa que não tá nem aí, não se cuida, e essa pessoa simplesmente fala, se eu quiser engravidar o aborto, você não acha que tem esse papo? Cara, eu acho muito... Eu nunca conheci ninguém. Eu acho que existe. Se existe, tá aí. Não vou falar que não, mas eu nunca conheci. Você não acha que tem mulher que usa Citotec como se fosse pílula do dia seguinte? Cara, não tem como, senão ela não sobrevive muito tempo, né? O corpo dela não vai aguentar. Será? Gente, o corpo não aguenta nem pílula do dia seguinte, vai aguentar um monte de Citotec. Eu acho que tem pessoas doidas que vão fazer isso, que estão se descuidando, da mesma forma que tem gente que entope o cu de droga também. Mas, assim, a questão ali, eu acho que não é o meu corpo, não é minha decisão. A mulher quer fuder com a vida dela, mano... Você acha que isso não influencia outras pessoas? Nesse caso específico... Nesse caso específico, não da criança estuprada. Na caso do aborto em geral, já que você entrou na questão também. Eu acho que a mulher que tá bem respaldada, ela nem vai pensar em abortar. A mulher que ela tem o cara do lado, firmeza, que tem dinheiro pra cuidar, que tem uma condição de vida legal, que ela não vai ter um problema muito sério ali se ela tiver aquele filho... Ela não vai abortar, porque ninguém quer. Gente, é horrível. É horrível pensar. É um luto. Mulheres ficam anos fazendo terapia depois por causa de um aborto. Não é assim, né? A mulher... Só que o que acontece nessa situação específica? A gente tá falando de crianças, né? A gente tá falando de um feto que vai... É muito fácil o cara querer proteger o feto, ser a favor da vida, contra o aborto. Só que a partir do momento que aquela criança nasce... Ele vai matar na favela, ele vai matar na favela, ele só vai deixar crescer pra depois matar. Então não faz sentido nenhum pra mim deixar uma mulher, uma criança, viver uma gravidez que vai ser de risco, tanto dentro da barriga dessa criança quanto depois, né? Ela vai perder a vida, vai ter duas pessoas, a mãe e o filho dessa criança, largadas pela sociedade, sendo mais uma boca para alimentar, mais uma questão que o Estado vai ter que cuidar, né? E talvez ainda uma outra criança que vai sofrer mais violência. Então, para mim, não faz sentido nenhum a gente tomar uma decisão de uma criança ter um filho. Para mim, isso é um absurdo gigantesco. Para mim, o único motivo para que isso aconteça é que tem gente ali no Senado, da mesma forma que nós somos o segundo maior produtor de pornografia infantil no mundo. O único motivo para que a gente tenha isso passando com tanta tranquilidade no Senado é que os homens poderosos estão envolvidos com isso, de alguma forma. Bom, vamos lá. Primeiro em relação à parte bíblica, tá? Eu sou cristão também, só que tem muita coisa que eu questiono, cara, em relação à postura de alguns evangélicos. Essa questão do aborto, eu percebo que eles são irredutíveis e dizem que não existe aborto, que não existe a possibilidade. Eu já discordo. Eu acho que todo tipo de violência sexual, todo tipo de estupro, independentemente de idade, cara, deve abortar. Aborto porque, legal pra... Cara, exatamente. Assim, quem sofre é a criança, velho. Porque a criança, ela vai sair da barriga da mãe, independentemente da idade. E
não é nem só criança. Independentemente da idade, tem mulheres aí de 30, 40 anos que elas são abusadas, elas são estupradas e engravidam. Sim. E a criança vai estar escrito na testa dela, cara. Ela é estupro, vai carregar tá pro resto da Isso vida não vale a pena. essa realidade, essa Mas energia. eu também acho que existem muitas mulheres irresponsáveis. Mulheres que engravidam só pelo simples fato de querer prejudicar uma pessoa. Isso eu já vi gente fazendo. Mulheres que hoje engravidam pra botar a criança pra rua, pra pedir dinheiro e fazer dinheiro. Porque tem gente que tá na mas rua, aí já cara, não é aborto que ela quer, né? Então, mas eu vou é te outra falar, coisa. Mas então, exato. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, porque a gente tava falando sobre as mulheres que fazem filhos a todo direito. E o ponto que eu quero pontuar é assim: tem muita gente que faz filho porque quer fazer filho e boa, e a criança vai sofrer. Sobre a questão do aborto, eu acho que o aborto ele deve acontecer única e exclusivamente quando há um caso de violência sexual. Se a pessoa foi responsável, o problema é dela, velho. Ela tem que se virar, tá ligado? Ela tem que saber colocar um preservativo na porra da piroca. E eu acho que hoje, se existem muitas gravidez que acontecem pelo simples fato da pessoa ser irresponsável, tem a ver também com a educação que é dada, seja na escola, seja dentro de casa. Falar sobre sexo ainda, infelizmente, é um tabu em algumas casas. E eu acho que é importante você orientar sua filha, é importante o professor orientar as crianças dentro de uma sala de aula, porque essa questão cultural ou essa falta de educação quando o assunto é sexo causa muita irresponsabilidade na hora do sexo, e essa irresponsabilidade faz com que crianças que não são abusadas, óbvio, tenham filhos. E eu acho que a partir do momento que você faz um filho, se você não tem condição de criar o seu filho, e você fez por irresponsabilidade, dá seu pulo, velho. O meu único problema com isso é que eu acho que fica muito aberto pra interpretação, e eu discordo, eu acho que as mulheres deveriam estar em cima dessa decisão, sabe? Deveria ser uma bancada de mulheres falando sobre isso, porque é o corpo das mulheres, né? E outra, uma questão de aborto, numa situação dessa, o que a galera, né, o pessoal da política que é a favor de que tenha um aborto legalizado, não é que seja assim, dá um Citotec aí na farmácia, galera, porra, tô grávida, dá um Citotec aí no posto. Sim. Não é assim, né? O que a proposta é, porque essa mulher tá precisando de um aborto, passar ela por uma trilha, tentar mostrar pra ela saídas, tentar dar esse filho para adoção, tentar ver outras saídas que o Estado possa ajudar essa mulher, para depois, no final disso tudo, depois desse acompanhamento todo, se ela tiver realmente uma... Porque não é só questão de estupro de uma mulher que não pode ter um filho. Às vezes ela tem uma doença, às vezes ela tá num momento da vida dela que vai atrapalhar a vida, ela tomava anticoncepcional e acabou engravidando. Mas eu vou te falar, cara, eu já vi muito caso, por exemplo, de mina que tem dinheiro, que, mano, quer transar sem camisinha porque é melhor, e aí engravida, e aí fala, ai papai, eu quero abortar. Mano, é uma criança. Cara, Sim. eu não conheço ninguém que tenha passado por isso. Não, existem muitos desses casos. Os casos que eu cuido são pessoas assim, não, tipo, lógico, né, eu não tive muitos casos de aborto nesse sentido, mas eu acho que deveria ser uma coisa regulamentada. Entendeu? Pra rico, pra pobre, porque o problema do aborto não ser legalizado é que a menina rica, ela vai fazer. Sendo irresponsável, ela vai fazer. A mulher pobre vai morrer. Então acaba sendo um problema de saúde pública e não um problema de social. Eu acho que o grande problema, cara, tá no radicalismo. Eu acho assim, eu sou a favor do aborto. Mano, independentemente do que seja. Não. Eu sou contra o aborto, independentemente do que seja. Sim, o extremismo da mano, parada. senta na porra de uma mesa e conversa, cara. Sabe, eu acho que tudo poderia passar por uma avaliação pra entender o motivo, sabe, um bom senso. Só que esses caras são preguiçosos. E tem essa questão também que a Ana falou, que envolve a parada de que pra quem é interessante o não aborto? Pra quem é interessante a criança nascendo, tá ligado? Eu vejo que tem muitos caras... Acho que é aí que a gente tem que se perguntar. Então, eu acho que tem muitos caras que vendem como influenciadores, que vendem a ideia do tipo assim, hoje a sociedade não tá fazendo mais filho, nós temos que fazer filhos. Isso aí tá errado, a pessoa pode fazer filho se ela quiser, se ela não quiser ter filho, tá tudo certo. Tem muita gente que vende isso. Então, pra mim, o que falta é boa vontade de entender o motivo pelo qual o aborto tá acontecendo. Eu não acho certo a pessoa ser irresponsável, transar com o namoradinho sem camisinha e falar, eu não tenho condição de ter um filho. Meu parceiro, você não tem condição porque você tem 2 pernas. Vai trabalhar, pô. Pô, se você não foi macho pra gozar dentro, então vai trabalhar. Você entendeu? E também não acho um absurdo as pessoas falarem que quando você tem uma mulher que passa por uma situação de estupro, violência sexual, querer abortar, ela tá certa, cara. Porque quem sofre é criança. Então é bom senso, irmão. É questão de bom senso. É chegar, sentar e conversar. E aí, qual que é? Vamos? Exatamente. Não vamos? E ponto, velho. Até entendeu? Essa mulher que chega pro papai e fala assim, ai papai, né?
não deveria ser tão fácil pra ela conseguir fazer isso. Da mesma forma que não deveria ser fácil pra ninguém. Tem que ter um acompanhamento, tem que entender os motivos por trás antes de qualquer coisa. A gente fica discutindo no resultado das coisas. A gente tem que discutir no porquê das coisas. E sabe eu por acho que se torna difícil? Um pouco mais a fundo. Essa questão de colocar leis, de criar ideias, estratégias, enfim, misoginia sendo crime, aborto, você é a favor ou contra, a gente tem essa dificuldade porque tudo vai pro lado político. A pessoa que defende o aborto, a pessoa é de esquerda. A pessoa que é contra o aborto é de direita, conservadora. É um porre isso, irmão. Nossa, é tudo sabe? isso. Mano, não dá pra virar tudo política. É questão de bom senso, velho. A política hoje, ela virou uma guerra a ponto do quê? De pessoas torcerem contra o nosso país. Você toma água, você é de esquerda. Você entendeu? Você toma Red Bull, você é de direita. As pessoas elas torcem contra o país porque o governo é de esquerda. Ou a pessoa torce contra porque o governo é de direita. E quem tá se prejudicando somos nós. Então, tudo virou política. E esse é o grande problema da nossa sociedade. Concordo. É uma sociedade burra que acha que entende de política e por entender de política acha que porque ele é de direita, ele não pode ser a favor de alguns abortos, de algumas situações. E o cara que é de esquerda não pode ser contra alguns abortos. Cara, sabe? Cara, eu tenho minha opinião política e tenho bom senso, irmão. É poucas, é isso. Total, E tá tudo certo. isso. Total. Que nem eu sou católico. A minha religião, ela é totalmente contra o aborto em todos os casos. Em todos os casos. Só que eu não sigo isso. Você tem bom senso. Eu tenho bom senso em várias sim. partes. E o que eu acredito não é aquilo. Eu não tenho que acreditar em tudo que tá escrito lá. Sim. De acordo com o meu bom senso. Com o que eu acho que Deus faz da linha correta. Mas... E eu acho cada muito um segue utópico. da forma que quer, né? E eu acho muito utópico ainda a gente ficar debatendo sobre o corpo da mulher e falar assim, não, lógico, né? Pô, mas o pai também não faz parte disso, o homem também não faz parte desse aborto, ele também não vai sofrer com aquilo se a mulher tomar essa decisão. Se a gente vivesse num mundo utópico, onde as pessoas são felizes juntas e os caras estão ali pela mulher, independente da decisão que ela tomar. Se tiver o filho ou não tiver, o cara vai estar lá do lado. Se essa fosse a nossa realidade, ainda seria uma decisão de todos. Mas como não é, gente, nós somos o país que mais tem falta de pai dentro do RG, sabe? Não dá pra gente colocar essa decisão na mão de homem, a gente tem que pôr essa decisão na mão das mulheres, e mulheres com bom senso. Omar, o que acontece é o seguinte, eu penso assim, a criança, ela é uma dádiva de Deus, certo? Total, com certeza. Se você transou sorrindo, por que você vai ter o filho chorando? Você entendeu? Eu acho que esse é o grande ponto central. Você é a favor ou contra o aborto? Mano, você transou sorrindo? Transei. Você engravidou sem querer? Engravidei. Mas você transou sorrindo. Então você vai ter um filho sorrindo. Não importa. Não importa. Muito bom, muito não bom. Não importa. Agora, se você transou chorando, aí, meu parceiro, aí você foi violentada, aí tem alguma coisa errada, e aí pode conversar sobre o aborto. Não dá pra pegar... Você é japonesa, né? Que você transa meio chorando. Exato. Não dá pra você pegar, cara, e defender. Não, galera, mas eu ainda acho que, assim, a gente tá querendo botar muito pitaco na vida dos outros de uma forma que é cada caso um caso mesmo, né? Então, assim, e nesse assunto, a mulher não tem a voz que ela devia ter. Nós somos a protagonista da gravidez. Nós devíamos ter uma voz em relação a isso e a gente não tem. São homens opinando sempre. Eu acho que a mulher deveria ser melhor orientada para saber o momento de fazer sexo ou não. Isso vale pro homem também. Porque, como eu falei, tem muita mulher transando sorrindo e na hora que engravida fica desesperada. Isso não tá certo, velho. Mas, gente, porque também a gente... mas é como a nossa família tá sendo construída dentro da nossa realidade hoje, né? As mulheres não têm um parceiro do lado num geral. Vocês são raridade. Vocês têm que entender que vocês são a exceção. E vocês sabem. O que mais tem é conteúdo merda por aí. E vocês são a exceção. Então a gente não pode se basear na exceção pra falar de uma realidade de um todo. Não dá pra se basear na sua vida pra falar do coletivo. Né? Então acho que é isso. Bom, mas é isso aí, pessoal. Eu estive aqui hoje com Mayra Bandeira e o Guipa, mais uma vez, os dois, uma vez, no nosso podcast Original Não Desoriginaliza. E ficou muita história pra gente falar. O Guipa, da outra vez, também ficou muita história e vai sempre ficar. Tendo Mayra Bandeira e Guipa aqui, vai sempre ficar faltando alguma coisa pra gente conversar. Agradeço muito vocês por estarem aqui. Muito bom. Vocês são maravilhosos, gosto muito de ouvir a ideia dos dois. E é bom a gente ter bom senso pra gente ouvir a ideia sem criticar, sem apontar, sem dizer que é certo ou errado, como
a pessoa pensa, nos seus red pill safado. Cara, e o que eu achei mais legal, desculpa aí cortar vocês, mas assim, a gente concordou e discordou em várias coisas. Sim. E isso mostra um debate saudável, tá, gente? É assim que faz, viu? É assim que faz. Sim, a gente concorda, discorda sem perder a amizade, né? Os 5 minutinhos sem perder a amizade. É isso, cara. O debate é isso. Você tem que ter maturidade, senão nem entra pro play. Isso aí. É um debate onde ninguém tá vendendo a verdade absoluta, e é um debate que as pessoas estão ouvindo, porque eu acho que hoje em dia tem muito debate onde a pessoa não escuta o que eu tô falando. Esse é o grande problema, tá ligado? A pessoa vem com uma ideia pronta e acabou. Não existe uma pessoa que você vai tá falando, ela tá... Exato. Só tá esperando você terminar de falar pra falar, né? E você vê no olho da pessoa que ela não tá te ouvindo, que ela só e eu quer acredito que é o que falta isso na política. As pessoas ouvirem uns dos outros. E não ouvem justamente por causa dessa questão de partido. O cara do PT tá falando, eu não vou ouvir. O cara do PL tá falando, eu não quero ouvir esse cara. Cara, escuta. E na política e entre relações também. A gente tá vivendo isso em tudo. As relações são assim. Não tem conversa, não tem diálogo, não tem opiniões divergentes que podem entrar em convergência, né? Então a gente tá vivendo isso na política, a gente tá vivendo isso na nossa vida pessoal, a gente tá vivendo isso entre amigos e a gente tá vivendo isso nas relações. Exato. E quanto mais isso acontecer, mais violência vai gerar, né? Exato. Redes sociais? Mayra Bandeira, @Mayra, _Bandeira, @Instituto Mayra Bandeira. Segue lá a gente, pessoal. Isso aí. @Guipa Oficial em todas as redes. É isso aí, pessoal. Ricardo Slot, vocês já me conhecem. Então, um beijo pra todo mundo que assistiu até agora. Original não desoriginaliza, mais um capítulo aí pra vocês. Nada se cria, tudo se transforma.